Olá, queridos irmãos! O texto que vamos refletir hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 40 até os 56. É a cura da filha de Jairo. Este texto começa, queridos, dizendo um detalhe muito interessante. Ele começa dizendo assim: todos estavam esperando por Jesus. Ele regressara nesse momento da terra dos Gesarenos, onde havia sido rejeitado, e mesmo assim uma grande multidão o aguardava na praia. E o que motiva você e eu a esperar por Jesus? É a fé? É o interesse? É talvez alguma troca que nós queiramos fazer com o Senhor? Na Galileia, muitos seguiam Jesus por seus milagres. E você e eu, por que seguimos o nosso Mestre? Também pelos milagres? Outros pela palavra? Outros por curiosidade? E nós, o que esperamos que Ele faça em nossa vida, em nossa família? No meio dessa multidão surge um personagem chamado Jairo. Seu nome significa o Senhor iluminará. Ele era chefe da sinagoga, está escrito na palavra, provavelmente em Cafarnaum. Alguém responsável pelo culto, alguém responsável pelas leituras bíblicas e até pela prédica. Uma figura muito respeitada na sua época. Mas naquele dia, ele não veio discutir teologia com o Senhor Jesus. Naquele dia, ele não veio questionar tradições. Naquele dia, ele veio como um pai muito aflito diante das circunstâncias da sua casa. E você hoje, por que você se achega neste momento? O que você gostaria de dizer ao Senhor Jesus? Você veio até Jesus hoje? No caso de Jairo, a sua única filha, de apenas 12 anos de idade, estava à beira da morte. Diante disso, ele não hesitara, ele atravessou a multidão e ele se prostrou aos pés de Jesus e suplicou. Queridos, o que você tem hoje para fazer? Você também vai se prostrar aos pés de Jesus? Você também tem uma súplica para lhe apresentar? E o mais importante, você sabe que Jairo encontrou a pessoa certa a quem ele podia recorrer? O sofrimento leva a Jesus. O que tem trazido você aos pés de Jesus? Contudo, é importante ressaltar que não apenas o sofrimento o conduz ao Mestre, mas também a convicção de que Jesus é o Messias, o único capaz de ajudar. Nós hoje temos essa convicção, mesmo diante das adversidades da nossa vida, permanecemos com ela quando aquilo que é ruim parece ainda piorar. Jesus ouve o clamor de Jairo e ele começa a caminhar com ele até a sua casa. Nenhuma situação é tão triste que Jesus possa ignorar, queridos. Nenhuma dor é pequena demais para que ele não se importe. Eu acho isso tremendo, o quanto Jesus se importa com a nossa dor, o quanto ele se importa com a nossa vida, o quanto nossos problemas nunca são tolos demais, nunca são pequenos demais, que não devam ser colocados diante dos pés do nosso Senhor. Mas, queridos, o caminho não é tão simples. Enquanto a multidão se aglomera e aperta o Mestre, no meio de tudo isso ainda surge uma mulher anônima que sofria de hemorragia. Já fazia 12 anos que ela estava doente. Naquele momento, talvez Jairo diga assim: Senhor, deixa essa mulher para lá, vamos lá, não se esquece do meu pedido. Mas ela se aproxima por trás, ela
toca na orla da veste de Jesus e ela imediatamente é curada. Um milagre extraordinário, mas para Jairo isso tudo parecia um atraso cruel. Senhor, nós estamos nos atrasando. A minha filha está doente a ponto de morrer. Ele tinha que chegar antes lá, para que antes que a menina morresse, para poder curá-la. Era assim que Jairo pensava. Muitas vezes a gente também pensa desse jeito. A gente determina como o Senhor deve fazer. Bem, ele havia explicado a urgência para o mestre, ele havia explicado o caso para Jesus, E, gente, se tivesse relógio naquela época, Jairo estava assim, olha, contando os minutos. Senhor, nós estamos nos atrasando. Vem comigo. Pare de ficar no meio do caminho fazendo outras coisas. E muitas vezes a gente também faz isso, a gente determina, a gente orienta, Senhor, o milagre tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser como eu penso que deve ser. Você entende isso? No entanto, neste momento, Jesus para. Ele para e ele cura aquela mulher. Ele tem muito mais a fazer do que aquilo que a gente pode imaginar que ele faria. Jesus quer saber quem o tocou. E diante da insistência da mulher, a mulher acaba se apresentando. Fui eu, Senhor. Uma história que pela lei a colocava à margem, ela era considerada impura, ela sangrava 12 anos, queridos. Ela não podia tocar em ninguém, muito menos ser tocada. 12 anos vivendo a parte da vida social e religiosa. Agora, diante de todos, ela se prostra e ela confessa. Talvez esperasse ser repreendida. Mas ela ouve de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jairo vê tudo aquilo, vê o poder de Jesus, vê a cura, vê a compaixão, mas ele também vê o tempo passando. Será que quando chegarem ainda haverá algo a fazer? Tendo esperado 12 anos para ser curada, não poderia esperar mais um pouquinho? Penso que esse poderia ter sido o pensamento de Jairo naquele momento. Era um momento de muita aflição, queridos. Talvez seja o nosso também hoje. Às vezes, enquanto esperamos que Jesus atenda nosso clamor, ele parece parar para atender o outro, e não a mim. Parece se ocupar com o milagre de alguém, enquanto o nosso problema continua aí, urgente. O que é ruim ainda pode piorar. Enquanto Jesus fala com a mulher, alguém da casa de Jairo aparece trazendo a pior notícia possível. Sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Aquelas palavras soam como uma sentença final. Para qualquer pessoa ali não havia mais nada a fazer. As perguntas poderiam facilmente invadir a mente de Jairo. Ora, por que essa mulher apareceu justamente agora? Por que Jesus não foi direto para minha casa? Por que a multidão? Por que a demora? Por que a interrupção? Mas antes que ele tenha tempo de dizer qualquer coisa e que isso tenha ficado apenas na sua mente, no seu pensamento, Jesus toma a palavra e ele afirma: não temas, crê somente. O convite de Jesus é simples, ele é profundo. Ele foi para Jairo naquele tempo, mas ele é para ti e para mim hoje. Não temas, crê somente. Não permitir que o medo dite as reações e confiar de forma total, mesmo quando tudo ao redor aponta para o contrário. E continuando a andar do lado de Deus, queridos, porque todas as evidências dizem que é tarde demais. Onde depositamos a nossa fé? Se tudo está dizendo que acabou.
Ao chegarem a casa, encontraram um ambiente marcado pelo pranto, pela confusão, o choro é alto, a perda parece irreversível. Jesus, porém, declara: a menina não está morta, ela apenas dorme. Imediatamente as lágrimas se transformaram em risos, mas não risos de alegria, não risos de confiança, risos de deboche. Quem não enxerga a vida sobre a perspectiva da ressurreição, queridos, oscila entre o lamento inconsolável e a zombaria daquilo que Deus pode fazer. Deus pode todas as coisas. O Deus que a gente crê é um Deus do impossível, é um Deus que ressuscita mortos, sem se deixar abalar pela incredulidade. Jesus afasta a multidão e entra apenas com os seus 3 discípulos, aqueles mais próximos dele, Pedro, Tiago, João, a mãe da menina e Jairo, o pai. Aproxima-se dela, segura-lhe a mão e diz: menina, levante-se. No instante seguinte, o que parecia definitivo é revertido. A vida retorna, a morte é vencida e a alegria toma o lugar da dor. E nós hoje? Para Jairo e sua esposa, naquele momento, não foi apenas sobre recuperar a filha, mas sobre experimentar a presença de um Deus que transforma luto em celebração e mostra que a última palavra nunca é a morte, mas sempre é a palavra de Deus. Ele não se atrasa. É esse Jesus que a gente serve. É esse Jesus que a gente precisa conhecer cada dia mais e mais. Um Jesus que se preocupa, um Jesus que não é alheio a nenhuma dor, e um Jesus que caminha conosco, e um Jesus que faz milagres, queridos. Eu creio nisso. Você também? Paz do Senhor.